Então agradeço vocês, agradeço a Deus, né, poder falar nesse momento para vocês, para aqueles que participam do grupo de oração, do MUR também, quem não participa. Esse tema difícil, né, é um tema complicado, que São João Paulo II quis enfrentar, né, a fé e a razão, escrevendo essa encíclica Fides et Ratio, fé e razão. E é uma encíclica, um documento, um estudo já que tem já 21 anos, né? Foi publicado dia 14 de setembro de 1998. Então, esse ano vai fazer agora em setembro 21 anos. Claro que em 21 anos algumas coisas caminharam, já mudou de Papa 2 vezes, né? Então, muita reflexão aí, ela vai se agregando a esse pensamento, que, aliás, já é uma das coisas que todo documento que trata disso, e da igreja, a teologia, a razão, é essa progressividade, né? Então, há um progresso no conhecimento. A verdade, ela é imutável, mas a nossa compreensão dela, não, né? E aqui dá a impressão que a verdade, ela vai mudando, não é? Então, algumas pessoas se incomodam muito com isso, porque nesse progresso, nesse progredir do nosso conhecimento, acabamos vendo a verdade, seja da fé, ou a verdade também humana, por um outro lado, e quem estava acostumado a ver de frente, agora tem que ver do lado. Ele fala, mas mudou a verdade não muda, tem que ser daquele, não é? E não, a verdade é aquela, só que a gente vai olhando por o ângulo de cima, não é? E ela parece nova, diferente, né? E aí muita discussão, muita briga, né? É porque tem essa dificuldade em perceber que a verdade, ela vai progredindo na nossa compreensão. Então, a teologia, assim, toda a verdade, vamos por verdade com V maiúsculo, né? A nossa compreensão. Por isso também a encíclica, né, ela é de um momento, ela vai também, agora cabe a nós esse desenvolvimento. O Papa começa uma coisa bonita, é uma comparação. Ele põe fé e razão, já na introdução, né, como as 2 asas com a qual a alma se eleva, voa. Tá? Fé e razão, 2 asas. Se não tiver a razão, sua fé vai ficar só uma asa. Então, a fé sem a razão, já vai dando, né, o tom, as 2, né? Fé e razão, tem que caminhar juntas. Só a fé, a gente pensa, a fé é mais importante, pode ser. Então não precisa da razão. Então seria um pássaro, um avião que for com uma asa só, não vai voar. Então, por essa lógica, né, quer dizer que só a fé não voa, né? De fato, uma fé, mas que fé é essa? Claro que a fé faz voar, mas que fé sem a razão é essa, né? Quer dizer, imagine uma fé totalmente desprovida do racional, da razão. Bom, primeiro acho que nem existe, né? Porque todo ser humano, a nossa fé é num ser humano, e o ser humano tem a razão, né? Quer dizer, é impossível, né? Como é que eu vou raciocinar, compreender, inclusive entender a fé ou falar, né? Até para falar você tem que ter uma língua, tem que ter uma lógica, tem que usar uma razão, não é? Como é que eu vou falar de Deus, né? Até para falar sobre Ele já não teria como. E a Bíblia? Como vai estudar a palavra de Deus, a Bíblia, seu mínimo de conhecimento de língua, né, de história, como ela foi escrita, tudo isso implica ciência, né, razão. Então seria quase não, impossível sem essa outra asa, de fato não voaria. Ou ficaria uma maluquice, um fanatismo, uma maluquice, como tem tanto hoje, né? Então, hoje tem gente defendendo que a Terra é plana, não é? Quer dizer, sem entrar em polêmica, mas é meio difícil hoje, né? Uma fé assim, quer dizer, isso que fé? Isso nem merece nome de fé, é maluquice mesmo. Então, de fato, sem a razão, aquilo que se chama fé
ela vai virando uma coisa de fato absurda. Agora também, o extremo oposto que o mundo hoje quer, a razão, desde o iluminismo, o renascimento, sobretudo o iluminismo, uma razão sem a fé, eliminando a fé, como muita gente outra propõe, essa asa, ela também não voa, o ser humano não eleva, não chega a lugar algum. A ideia é essa, ele não consegue só a razão. Graças a Deus hoje, como Deus vai conduzindo a humanidade, mesmo quando ela não crê, né? Com fé ou sem fé, Deus é Deus. Com fé ou sem fé, Deus conduz a humanidade. E com fé ou sem fé, Deus conduz aqueles que também não têm fé. Quer dizer, com fé, até o ateu ele é conduzido por Deus. Ele não sabe, não acredita, mas não é? E como Deus, então, ele vai conduzindo, e a humanidade então vai aprendendo, por exemplo, já houve uma época em que a razão ela foi muito mais exaltada. Depois da Revolução Francesa, em Paris, um templo foi dedicado à deusa razão. Foi elevada à categoria de deusa, não é? E essa deusa, segundo eles, os iluministas sobretudo, ela iria, como um deus, resolver todos os problemas, né? Tudo que se aplica a Deus, eles aplicaram agora a razão. A razão resolve todas as coisas, ela é toda poderosa, né? Então a medicina, vai ser um mundo maravilhoso, vai resolver todo problema de doença, felicidade, a sociedade, o problema do mal, vai resolver o mal, explica tudo, ciência explica tudo, não há mais dogmas, tudo claro. Então houve aquele otimismo, uma euforia em relação à razão. E sobretudo no século XIX, é o tempo das descobertas também. Começaram o vapor, as máquinas, as invenções, era um grande tempo de invenção, e o pessoal se empolgou então com aquilo, falou, agora a religião não precisa, não é? A ciência ela vai tomar o lugar da religião, o lugar de Deus, e foi levada a Deus. Hoje, já qualquer ambiente, por mais ateu que seja, nenhum ateu vai dizer, olha, a razão é a deusa que vai dar a felicidade geral e vai salvar, né? Até hoje o próprio mundo e o ateísmo percebe que a razão tem suas limitações, né? Que ela não vai conseguir responder todos os mistérios da condição humana. Então veja as duas asas, né? E as duas. Isso vale, então, para nós de igreja, que também nós ficamos dependendo para um lado ou para o outro, né? E é normal, né? A nossa humanidade não tem essa clareza, o equilíbrio todo. Então, a gente pende, às vezes, quer negar a razão, outra hora a gente quer ser racional demais, e há uma briga aí um pouquinho entre as duas, que sempre teve na história e tem na nossa vida pessoal e sempre vai ter, né? Porque é próprio da razão ela querer entender e explicar. O que é a razão, não é? Esse desejo humano, essa capacidade que Deus nos deu de entender e explicar, entender. E aí como entender, como conhecer? Aí vem as experiências empíricas, não é? A coisa concreta, vem as ilações, a matemática que você vai, enfim, vários tipos aí de lógica, ou de entender, ou de explicar, e isso Deus nos deu a razão, portanto, isso vem de Deus, esse desejo de entender e de explicar. O probleminha pega quando a razão, por ser humana, e tudo que é humano, ele tem um limite, né? E é próprio da razão e do ser humano querer ir além dos limites, né? Então a razão, ela sempre está querendo ir além do limite. Então há uma certa insatisfação em muitos mistérios humanos, né? Mas quando se trata sobretudo de Deus, né? na religião, na fé, Deus, aí ela esbarra nessa fronteira do mistério e aí a insatisfação é maior, né? Aí há várias tentações ao longo da história, da filosofia, do pensamento, da teologia. Ou a razão, ela quer explicar a religião, a fé, como cartesianamente, com ideias claras e distintas, como se fosse um objeto, matematicamente, né? Então, quando a razão ela teve essa pretensão
de explicar, né, ela cai numa fantasia também, porque ela quer explicar o inexplicável, então aquela explicação dela, cabal, perfeita, ela é falsa, né, porque ela está explicando o inexplicável. E de fato, e aí o fanatismo entra aqui também, né, porque tudo isso gera uma angústia, uma incerteza, e o ser humano não gosta de angústia nem de certeza. Então, para escapar disso, vem a razão e ele cria uma explicação, tudo explicado, não é? Se satisfaz aquela explicação e tanto podem ver, curiosamente, todo o fanatismo, ele não admite diálogo. Porque se você for dialogar, o diálogo é a agulha que fura aquela bolha, não é? Quer dizer, eu tenho a minha certeza, criei o meu mundo de ideias e não se discute. Por que não se discute? Porque se discutir, cai, rui, virá uma outra ideia, vou ter que entender a ideia do outro, né? Então me blindo disso não, né? Inclusive não discute, porque até eu já sei que você vai falar, tá? Um preconceito já, né? Já sei, você vai dizer que é mentira, a minha é verdade e não, enfim, se blinda, né? Mas tudo isso é muito frágil e ao longo da história, né? Não é assim. Deus criou a razão para esse desejo de compreensão. Porém, há o limite humano. Então, escapar do limite é explicar explicadinho ou cair no extremo oposto, não é? Quando não consegue explicar, então nega. Aí o agnosticismo, o ateísmo, até o ateísmo. Uma diferençazinha que a gente faz de agnosticismo para ateísmo, que agnosticismo é uma indiferença, isto é, como eu não consigo compreender, por exemplo, a existência de Deus. Como eu não consigo provar, explicar humanamente, eu falei aqui racionalmente, na fé a gente sabe, humanamente, né? Explicar, há indícios, uma lógica, mas, enfim, como se fosse uma coisa humana, aquela explicação, e o agnóstico diz, bom, então para mim não interessa se existe, não existe, se tem ou não tem. Então o agnóstico ele cai para mim é indiferente, tá? Para mim não existe, mas se existir também, enfim, ele não está preocupado com o assunto. Já o ateu não, o ateu ele quer negar, né? Há uma diferença grande entre o agnosticismo e o ateísmo, porque o ateísmo ele é agressivo, né? Ele quer combater Deus, né? Ele quer negar, ele quer convencer que Deus não existe. O agnóstico não está nem aí, não me incomodando, não tem problema. Já o ateu não. Agora, curiosamente, do ponto de vista racional, né, se for agora olhar a fé e razão, pela lógica, né, o agnóstico talvez seja mais ateu, entre aspas, que o ateu. Porque quando o ateu nega, é porque há algo, né, ele está negando algo. Então, existe esse algo que ele nega, né? Já o agnóstico, não existe nada, não tem um objeto para ser nem negado, nem afirmado. Então, aparentemente, a gente acha que o ateu é pior, porque ele é chato, ele vem querer te convencer, né, e tal. E o agnóstico, não, ele é mais educado, mais indiferente, mais racionalmente falando, né, filosoficamente falando, o agnóstico ele nega mais a Deus do que o ateu, né? Porque combater é uma forma de dar uma existência, pelo menos. Então essas são, né, a razão, né, e aqui fé, elas vão sempre se combatendo. A questão das asas, agora é uma reflexão minha, tá, do Papa, 2 asas, né? Mas depois eu fiquei pensando, toda comparação, né, ela é sempre limitada, né? É uma comparação, ela tem. Então nessa comparação, ela tem um limite para mim muito grande, porque se imagina então 2 asas totalmente iguais e simétricas, como tem que ser toda asa, né? E no entanto, fé e razão são 2 asas, mas não são iguais e nem simétricas. São 2 asas diferentes. E aí já não funciona
a comparação, porque ficaria uma coisa, é uma ave ou um avião meio monstrengo, não é? É uma asa grande e tal, e a outra torta, aí, enfim, são dois modelos. Né? É claro que isso não vai voar, pela aerodinâmica isso não vai funcionar. Então já não dá, não casa essa comparação, porque fé e razão são iguais, duas asas iguaizinhas, não é? São diferentes, são distintas, né? Tem tamanhos, forma, modos, é outra, né? Então aí já não cai. Aí para mim a comparação que o Papa não usou, mas para mim eu me dou essa dentro do que ele escreve, é mais tipo um casal, né? Homem e mulher, um casal, e diferentes, né? Diferentes, né? Na psicologia, fisicamente, enfim, não né? de importância. Hoje, claro, são iguais em dignidade, não. A igualdade humana, né? Que é um dos problemas sociais, é a questão dessa desigualdade, né? Homem e mulher fazendo o mesmo trabalho, e o homem ganha mais, mas ganha menos. Quer dizer, não tem lógica alguma, não é? Ou questão de dignidade, ou capacidade, né? Aí não. Mas diferentes, né? Tá? Diferentes não no sentido de mais ou menos, mas diferentes. Com de fato razão e fé, não é? Diferentes. Não se trata de... Na Idade Média, sim, né? A razão era inferior, né? Então, se dizia a filosofia, ela é serva da teologia. Então, na Idade Média, se usava muito essa expressão, né? Filosofia antila, né? A escrava da teologia. Hoje não se percebe dessa maneira. Então, são diferentes, né? Mas complementares. A ideia de casal, para mim, razão e fé, diferentes, mas se completam e um não vive sem o outro, né? Se atraem, né? E agora, não é passivo, como num casal, essa atração, essa complementação de um casal não é um encaixe pacífico, a gente sabe que é uma coisa complexa, exatamente como é fé e razão, né? As duas se atraem, se completam, uma não vive sem a outra, porém de vez em quando estão brigando, né? Assim, na compreensão. Nós cristãos guardamos Deus para nós sonhar e crer no amor, acreditar no Senhor transformando o mundo.